Boa noite, igreja. A graça e a paz a todos, amém? O Senhor nos ungiu, o Espírito Santo do Senhor nos ungiu para pregar a libertação, quebrar cadeias e restaurar vidas. Mas Ele também nos ungiu para vivermos em unidade como igreja, amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura do versículo 17 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, começando com o versículo 17. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Versículo 17 diz: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Agora você vai para o versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Que ele comprou com seu próprio sangue. Nós fomos comprados por um preço muito alto. E qual foi o preço? O sangue de Jesus. Nós somos igreja hoje porque um dia Cristo pagou este preço. Derramou o seu sangue por nós. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a fé, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais o entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Senhor, nós te damos graça, Pai amado, porque a Tua palavra chegou até nós, Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, ao Teu povo que se reúne aqui essa noite, com o intuito, Senhor, de nos mostrar grandes lições, e dentre elas, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, para vivermos um só como Tu és no Pai. Faz isso em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, essa noite nós vamos meditar no tema a igreja segundo o coração de Deus. A igreja segundo o coração de Deus não é uma igreja segundo o meu coração. A igreja segundo o coração de Deus não é uma igreja segundo a minha vontade. A igreja segundo o coração de Deus não segue os parâmetros que eu penso e que eu sonho. A igreja segundo o coração de Deus não é a igreja da sua vontade, do seu jeito, mas é do jeito de Deus, é segundo a vontade dEle. E esse texto que nós acabamos de ler, eu particularmente acho um dos textos mais emocionantes do livro de Atos. Toda vez que eu termino de ler, eu fico emocionado, dá vontade até de chorar, porque eu acho muito lindo isso. Eu acho lindo o final do capítulo 20, porque mostra para mim, de maneira clara, quando realmente nós nos amamos como igreja de Deus, nós nos respeitamos.
Quando nós nos amamos de verdade, nós suportamos as nossas diferenças. Quando nós amamos de verdade, queridos, se preciso for, nós engolimos o sapo indesejado para manter a paz e a unidade no corpo da igreja. O apóstolo Paulo chega em Mileto e ele pede para chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele mesmo diz que durante 3 anos esteve na cidade de Éfeso pregando o evangelho, fundando aquela igreja, e ele sai de lá, deixa uma igreja forte, uma igreja bem estruturada, sob o pastoreio do seu companheiro Timóteo, e ele vai seguir a sua missão, fundando outras igrejas, pregando o evangelho em outras cidades. E quando ele está em Roma, na sua primeira prisão, porque ele foi preso 2 vezes, e na sua primeira prisão, era uma prisão de caráter domiciliar, ele aproveita para escrever uma carta à igreja de Éfeso. E Paulo escreve esta carta e tem como um tema central da sua mensagem àquela igreja, o tema importante, que é a unidade do corpo de Cristo. É a unidade dentro da igreja. Paulo escreve esta carta aos Efésios, porque lá naquela igreja existiam judeus convertidos ao cristianismo e gentios, pessoas que não eram judeus, que também haviam se convertido ao cristianismo. E Paulo fica sabendo que os judeus cristãos estavam se negando a viver em comunidade, em união com os gentios, convertidos também ao cristianismo. Então Paulo escreve esta carta, e como eu disse, e tem como tema central esta vocação que ele faz de maneira clara. Vamos viver em unidade. Porque foi para isso que Cristo nos chamou. Para sermos um como Ele é num Pai. A verdade é que Ele mesmo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, Ele chama a atenção da igreja ao dizer o seguinte: até que todos vocês alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguem à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo faz este apelo àquela igreja. Vocês devem alcançar, se empenhar, se esforçar todos os dias para alcançar a unidade na fé em Cristo Jesus. E viver a unidade da fé, viver em união, reflete o caráter de Deus no meio da igreja. Pois o Deus da Bíblia, irmãos, esse Deus que eu conheço, a qual fui apresentado desde criança, para mim é um Deus de sentimentos que se importa verdadeiramente em se relacionar conosco. De Gênesis a Apocalipse, você vê Deus interessado constantemente em estar se comunicando, se relacionando com a sua criação. Lá no Éden, um texto belíssimo, retrata Deus todos os dias, ao final da tarde, Ele vinha caminhar com Adão no paraíso. Mostra esse caráter relacional de Deus. Deus se preocupa em se relacionar conosco. E Paulo sabia dessa verdade de maneira tão profunda que ele incentiva a igreja de Éfeso a manter a unidade dentro da igreja, a não abrir mão de forma alguma desta bênção que é sermos um só em Cristo Jesus. Se Paulo sabia que essa era a vontade de Deus, e se ele se preocupou em ensinar a igreja de Éfeso a cultivar essa unidade, essa também deve ser a nossa preocupação.
como Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Essa também deve ser a nossa preocupação como povo de Deus, a Igreja do Senhor espalhada neste mundo. Nós fomos chamados, vocacionados por Deus para isso também, para manter a unidade do corpo. E nós somos desafiados a sermos uma igreja segundo o coração de Deus, e como eu disse, um Deus que se relaciona. Um Deus que se preocupa em estar conosco, caminhando conosco dia e noite. Como será então a igreja segundo o coração de Deus? Quais são as características de uma igreja segundo o coração de Deus? São muitas as características, mas eu quero destacar 3 essa noite, para refletirmos. Uma igreja segundo o coração de Deus, sem querer inventar nenhuma novidade, é uma igreja unida. É uma igreja que se esforça para manter a sua unidade. Jesus Cristo, ao orar em favor da união da igreja, em favor da união do seu povo, ele diz palavras belíssimas que o apóstolo João, no capítulo 17 do seu evangelho, nos versículos 20, 21 e 23, fez questão de registrar para nós hoje, para que possamos saber qual é a oração de Jesus em favor da unidade do seu povo. A oração é a seguinte: Jesus inicia: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Esta é a oração que Jesus faz. Ele roga a Deus que nós, seu povo, pudéssemos ser um, e que nós fôssemos levados pelo Espírito Santo à plena unidade. Este é um grande desafio, queridos. Este é um grande desafio. A oração do Senhor em favor da sua igreja mostra o seu caráter, um caráter relacional e o desejo ardente e permanente que ele tinha no seu coração de se relacionar conosco. Mostra para mim e para você qual deve ser a nossa preocupação também, de manter esta unidade, de nos mantermos unidos. E como tem sido difícil nos últimos dias manter essa unidade. Como tem sido difícil para o povo de Deus se manter unido nos últimos dias, por diferentes motivos, por diferentes causas. E eu não quero entrar aqui em méritos individuais, de forma alguma. Mas como está sendo difícil, queridos, saber nos suportar uns aos outros em amor, mantermos a unidade entre nós, porque o que se vê de maneira triste são os irmãos se degladiando, cada um querendo defender a sua posição, a sua ideologia. Nós somos livres, somos um país livre, somos, glória a Deus por isso. Mas antes de qualquer coisa, nós somos partes do corpo de Cristo. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Nós não fomos comprados por dinheiro,
Nós não fomos comprados por ideologias políticas, nós não fomos comprados por nada disso, queridos. Você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos chama para vivermos em unidade. A igreja em Jerusalém, queridos, no seu início, lá no capítulo 2, quando o povo, os apóstolos e alguns irmãos estavam reunidos no cenáculo, na festa do Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles. E aí inicia-se a igreja. No capítulo 2, versículo 44, no capítulo 4, versículo 32 de Atos, mostra para mim e para você como é que aquela igreja vivia. Como aqueles irmãos viviam. Diz o seguinte: eles estavam todos os dias unidos. E tinham tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Como está sendo difícil termos um único pensamento e mantermos a unidade no coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Paulo exorta aos cristãos de Éfeso, no capítulo 4, versículo 16, a enxergarem a importância dessa unidade também. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6, Paulo vai exortar aquela igreja com as seguintes palavras: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que vocação é essa? Essa vocação, ela tem um duplo sentido, um duplo significado para nós. Quando Paulo roga aqueles irmãos, aquela igreja, a viverem de maneira digna dessa vocação, em primeiro lugar, Paulo tinha em mente unidade. Esta vocação era para se manter a unidade na igreja. Em segundo lugar, manter a pureza na igreja. Paulo roga, ele não pede, ele não está pedindo um favor, não. Ele está rogando, ele está implorando. Olha, vocês, povo de Deus, que se reúnem aí na igreja em Éfeso, vocês precisam viver de maneira digna da vocação que vocês receberam da parte de Deus. E que vocação é essa? Mantenham-se unidos e mantenham-se puros. Manter-se unido, queridos, é um grande desafio, porque nós precisamos superar as nossas diferenças. Diferenças de personalidade, de pensamentos. É um grande desafio, mas é para isso que nós fomos separados por Deus. É um preço que nós precisamos pagar para mantermos a unidade dentro da igreja. A unidade e a pureza. Pureza espiritual. Afinal de contas, Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta pureza passa diretamente por esse processo de justificação, de regeneração, um novo homem, uma nova criatura surgindo, nascendo em nós todos os dias. E essa nova criatura, irmão, não dá para compactuar com aquela velha vida do pecado que nós vivíamos antes de conhecer com Jesus Cristo. Não dá.
vivermos de maneira digna da vocação que nós recebemos é isso: manter a unidade e a pureza dentro da igreja. E aí, quando nós conseguimos viver isso, essa vocação, Paulo continua: sejam completamente humildes, dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha aí, queridos. Isso sim é viver igreja. É viver a vocação de maneira digna, exercendo humildade, sendo dóceis, pacientes, tentando nos suportar uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É pelo vínculo que? Da paz. Nós precisamos de paz entre nós. É isso que a igreja do Senhor Jesus deve cultivar. O vínculo da paz. Você pode e deve pensar diferente, mas o seu pensamento não pode te levar a promover discórdia, desunião dentro do corpo de Cristo. A igreja é uma família. A igreja é uma família. Você precisa se enxergar dentro dessa família, de irmãos de sangue. E quem sangue é esse? O sangue de Jesus. Meu querido, minha irmã, meu irmão, Cristo pagou um preço muito alto para que hoje possamos ser chamados de irmãos. Eu sei que dentro de uma casa os irmãos brigam, há divergência, mas no final se perdoam, porque afinal de contas somos irmãos. Existe um vínculo maior. E principalmente dentro da igreja do Senhor, o vínculo é o sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. Neste corpo não pode haver divisões. No corpo de Cristo, nós somos dependentes uns dos outros. Estamos debaixo de uma mesma cabeça, que é Jesus Cristo. Nós pertencemos a um só rebanho, que tem só um pastor, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos nos esforçar para manter o vínculo da paz entre nós. Vamos nos esforçar, queridos, porque uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja unida, não é uma igreja dividida, não é. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja de amor. De amor. Assim como Cristo, Ele orou em favor da unidade da igreja, Ele também expressou o seu ardente desejo com respeito ao amor. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 45, Jesus Cristo faz a seguinte declaração: vocês ouviram o que foi dito? Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso.
E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que adianta, irmãos, querer estender a mão somente àqueles que pensam igual a nós? Que diferença você está fazendo neste mundo? Nenhuma. Nenhuma. O desafio de amar passa em tentar de maneira sobrenatural, porque isso tem que ser sobrenatural mesmo, amar quem nos persegue, amar quem nos odeia, amar quem pensa diferente de nós, amar quem vota diferente de nós. Esse é o grande desafio para a igreja do Senhor, para nós, povo escolhido do Senhor, é amar quem pensa diferente de mim. Agora nós não queremos, porque nós somos orgulhosos. Nós não queremos porque nós não queremos ser humildes. Nós não queremos ser pacientes, dóceis, uns com os outros. Pelo contrário, nós preferimos declarar guerra uns aos outros, como o povo de Deus. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Porque nós estamos maculando e manchando, em primeiro lugar, o nome de Cristo. Em segundo lugar, o nome da igreja a qual você é membro. Tenha pelo menos um mínimo de dignidade de respeitar o nome de Cristo e o nome da sua igreja. O que o amor pode fazer então dentro da igreja de Cristo? O que o amor pode fazer dentro de uma igreja? Uma igreja que verdadeiramente ama. O amor edifica a igreja. Nós somos edificados mediante o amor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo fala isso. O amor une a igreja. Colossenses capítulo 3, versículo 14. O amor elimina o mal da igreja. O amor cobre as faltas da igreja. Tudo isso o amor faz na vida de uma igreja. Mas é preciso ter disposição para amar de verdade. Disposição real, queridos. Não só da boca para fora. É pagar o preço mesmo. O preço que eu muitas vezes não quero pagar. Porque sou orgulhoso. E não quero me dobrar e nem me curvar. O mundo lá fora, o mundo, entenda, as pessoas lá fora, irmãos, não estão procurando, elas não estão interessadas em ir a uma igreja mais rica, não, mais bem estruturada, mais bem iluminada, com sistema de som top, com telão, sem telão, com guitarrista, sem guitarrista. No fundo, as pessoas lá fora não estão procurando uma igreja mais piedosa, uma igreja mais humilde. As pessoas não estão procurando uma igreja mais liberal, ou uma igreja mais tradicional. As pessoas lá fora estão procurando uma igreja que ama de verdade. Porque é isso que as pessoas estão precisando. A nossa sociedade está sedenta de amor, irmãos. É de amor. Entenda isso. As pessoas estão precisando ser amadas. E nós, como igreja do Senhor, nós fomos chamados e separados por Deus para expressar esse amor lá fora. Se nós não conseguimos nos amar aqui dentro, como nós vamos amar lá fora? Como?
É isso que as pessoas estão procurando. Uma igreja que se ama de verdade. Não da boca para fora. A igreja segundo o coração de Deus, portanto, é uma igreja que cultiva um ambiente de amor. Não de teoria, como eu falei, mas de uma experiência real, palpável. Porque aprendeu a amar com Cristo Jesus. Sabe, queridos, mesmo com as nossas falhas e as nossas limitações, nós conseguimos ainda, com a graça de Deus, expressar este amor ao qual nós fomos convidados a viver. Eu quero pedir que o Vitor ou o Tiago projete aí algumas imagens. Você está vendo essa jovem deitada? Não é a Perla, não é a criança, é a Tice. A Ticiane, membro aqui da nossa igreja, ontem casou. Sabe, queridos? E aí ela está no salão, tendo um dia de noiva. Ela teve tudo que tem direito uma noiva. Esses pacotes aí caríssimos que você paga, né? As noivas pagam. Ela teve de graça. De graça. Não tirou um tostão do bolso dela. E aí ela estava durante o dia se preparando. Porque à noite, passa. Pode passar. À noite nós estávamos celebrando o casamento dela. Aqui atrás do anfiteatro. E aí é todo o pequeno grupo dela de jovens. Essa galera toda se reuniu, queridos. Dedicaram tempo, recursos financeiros, para fazer a festa de casamento da Tice com Carlos. Pode passar. E aí, a Tice também faz parte de um grupo de oração de senhoras aqui da igreja, as Iaós. E estas mulheres de Deus também se uniram para ajudar a fazer o casamento da Ticiana com o Carlos. Pode passar. E aí, está o pastor, que está de costas ainda bem, porque não estragar a foto, abençoando essa união. Tudo isso foi feito lá atrás, ali no anfiteatro. Está aí, casados e felizes para a glória de Deus. Sabe por que eu estou mostrando isso? Para te dizer uma coisa muito importante. Quando de fato nós queremos viver igreja de verdade, nós temos condições de realizar grandes obras, demonstração de amor, que abala esse mundo. Porque esse mundo lá fora não consegue entender como é que pessoas tiram dinheiro do seu bolso, investem tempo para realizar o casamento de uma outra pessoa. O mundo lá fora não entende isso. Mas nós entendemos. E nós fazemos isso sem peso nenhum, porque nós sabemos a importância de nos amar, como Cristo nos amou. Se nós perdêssemos menos tempo preocupados com questões triviais, estivéssemos mais preocupados em amar uns aos outros como Cristo nos amou, a nossa vida seria diferente e o mundo seria outro. Com certeza, eu não tenho nem dúvidas disso. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi o carro-chefe. Foi quem impulsionou. Foi quem moveu. Os apóstolos, junto com outros irmãos, como eu já disse, lá naquela festa de Pentecostes, quando eles estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém, e o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a pregar
Pedro começa a pregar cheio do Espírito. E depois que ele termina de pregar, mais de 3.000 pessoas aceitam a pregação do Evangelho. Então a igreja do Senhor começa ali. Então o Evangelho se espalha pelo mundo, posteriormente com o apóstolo Paulo e seus companheiros. Tudo isso movidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja cheia do seu Espírito, não uma igreja cheia de ódio, cheia de discussão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa capaz de transformar o ambiente, a sociedade onde nós estamos. Esse é um sonho que Deus colocou no coração do pastor Mário, dos pastores dessa igreja, que um dia essa igreja de fato consiga impactar a sociedade a qual nós estamos inseridos. Agora, para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a igreja somos nós, irmãos. A igreja sou eu e você. Aquilo que nós fazemos na igreja, presta atenção, aquilo que nós fazemos na igreja não pode se comparar àquilo que nós fazemos como igreja. Porque o que nós fazemos como igreja, isso sim muda o mundo. Muda o ambiente, o local onde nós estamos, muda a sociedade. Porque o Espírito Santo nos impele a mudar, a ser diferente. Querido, ao longo da história de mais de 2.000 anos, a igreja do Senhor enfrentou perseguições. A igreja do Senhor enfrentou heresias. A igreja teve que vencer muitos obstáculos para chegar até onde chegou. E a igreja venceu graças ao poder do Espírito Santo. E nós podemos vencer as nossas diferenças. Nós podemos nos manter unidos. Nós podemos nos amar como Cristo nos amou, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Jamais o Espírito Santo deve ser motivo de contenda, discórdia, divisão entre nós. O Espírito Santo não é motivo de facção. O Espírito Santo é o elo que nos une. Porque nós todos temos o Espírito em nós. Eu poderia falar muitas outras características aqui. Mas eu vou me ater apenas a essas 3. Porque eu creio, irmãos, que uma igreja segundo o coração de Deus, portanto, deve buscar de maneira ardente, como meta para a sua vida, essas características. Uma igreja segundo o coração de Deus, ela cultiva a unidade no seu meio. A igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que ama de verdade. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que é cheia do Espírito Santo para transformar a nossa sociedade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pastor Mário.